Oi, oi! Boa noite para você que está me assistindo aqui no Vista Fina, na nossa amada UBplay 33.1. Eu agradeço a tua audiência, a tua interação. E caso você esteja nos assistindo pelas plataformas, pelo YouTube, pela nossa playlist, fica aqui também o meu muito obrigado para você. Hoje um programa super especial, como todos. Mas esse, digamos assim, que eu tenho mais familiaridade? Será? Sim. Comigo aqui, professor Jonas, nosso coordenador do curso de administração. Muito bem, muito boa noite. É um prazer estar aqui com você, ou com vocês, né, aqui na TV. Primeira vez que eu venho falar sobre um pouco da minha experiência profissional, mas estamos aí, convidar que vierem. Muito bom. Eu falei que eu tenho mais familiaridade porque o professor Jonas já me convidou para dar aula no curso de administração. Sim. Foi uma experiência incrível, foi 1 ou 2 anos que eu dei aula, alunos que eu me mantenho conectada até hoje. E assim, eu sou fã. Muito bom. Eu sou fã. É um curso realmente que quem faz ou quem está lá conosco, né, se apaixona, porque realmente é um curso que ele é necessário dentro das organizações, né, ter bastante profissionais e tudo mais. Mas o que a gente percebe é que quem entra ou conhece um pouquinho se apaixona devido às circunstâncias, como a gente lida um pouco com as questões de gestão empresariais, né, no seu dia a dia. Acho que isso é um pouco apaixonante, né? Lidar com pessoas, trabalhar com pessoas, falar sobre resultados financeiros, resultados motivacionais ou pessoais, né, dentro da administração. Então é isso que as empresas precisam também. E o aluno ou um professor que vem dar aula no curso de administração, ele sente um pouco essa vibe, como nós dizemos, né? Essa interação, essa integração que faz com que um curso seja diferente um pouco, né? No mercado, inclusive. É verdade. Prof, como que tá hoje o ramo de administração? Porque é um curso que eu tenho vontade de fazer dentro do aspecto de gerenciar empresas, gerenciar negócios em si. Sim. E, na minha perspectiva, o curso de administração, ele abre um mar de possibilidades. Sim. Né? Empregabilidade altíssima. E como que tá isso hoje? Muito bem. Hoje, a administração, ela como se diz, é um curso que realmente qualquer tipo de empresa, eu falo, desde um empreendedor micro individual até uma multinacional, uma grande empresa, é necessário que um administrador faça parte. Por quê? Lá nós temos processos, nós temos planejamentos, nós temos que organizar a empresa, ela tem que ser dirigida por alguém, né, por um profissional, seja ele, às vezes, que não tenha um curso de administração, mas ele vai usar as ferramentas de administração, né, e também controlar coisas, né, então controlar desde matéria-prima, controles financeiros, controle de pessoal, qualquer nível de controle que seja necessário para uma organização lucrar ou dar resultados positivos, é necessário que tenha uma grande, digamos assim, uma quantidade de ferramentas, né? Que às vezes ela faz parte da vida de uma pessoa normal, de decidir coisas a todo momento, de organizar coisas, mas com as ferramentas de administração se torna um pouco mais fácil, né? A vida do indivíduo ou do empresário. Então, quando o aluno entra no curso de administração, ele começa a aprender que para tudo existe uma técnica, né? E um procedimento, E um procedimento. Então, eu sempre digo que o curso de administração, ele ensina uma pessoa comum a usar boas técnicas, entender os processos, entender sobre produto, entender sobre pessoas, né? E ele consegue gerir esses recursos para obter algum tipo de resultado. E dentro do mercado de trabalho, qualquer empresa necessita disso, né? Seja ela dentro de casa, né, professor? Dentro de casa, dentro inclusive. Dentro de casa. Dentro de casa. Então, uma empresa, seja ela microindividual, que é aquele trabalhador que ele tem o seu negócio, que é pequeno, que é ele só, às vezes só ele e a esposa, ou o filho, ele vai usar as mesmas técnicas que uma multinacional utilizaria também. Então, isso fascina um pouco. Quando o aluno entende isso, ou o profissional de administração, quando ele vai para o mercado, ele entende isso, então ele pode atender esse indivíduo, como pode atender uma empresa de médio porte ou de grande porte também. Por isso que o curso de administração ele tem, assim, uma alta empregabilidade, né? Então, a empregabilidade do curso, ele se dá por essa necessidade de
quando uma empresa precisa de um profissional para controlar, por exemplo, matéria-prima, estoques, ou qualquer tipo de recurso ou insumos, Aumentar faturamento, aumentar a lucratividade. Isso, reduzir os custos, aumentar a lucratividade. O administrador é uma pessoa que está preparada para fazer isso, né? Então, ele tem o foco para essa situação, para esse... E resolver problemas, né? O tempo todo. Tem que gostar, né? Tem que gostar de soluções, tem que gostar de resolver problemas. Ele tem que ter técnicas para resolver esses problemas, inclusive, né? E são muitas técnicas. Mas para a pessoa que está no mercado fazendo isso, ela age de uma forma muito natural. Então, o problema surge, ela resolve, ela tem iniciativa. Geralmente, ela se torna uma pessoa proativa, inclusive, né? Então, ela não espera ser solicitada, ela vai dar a solução para aquele problema ou para uma oportunidade também, né? Então, a técnica é a mesma. Para você aproveitar uma oportunidade ou solucionar um problema, a técnica é a mesma. Né? Muito bom, muito bom. E às vezes chega aquele aluno acanhado ali, que saiu do ensino médio, do terceirão, e quando ele sai, outra pessoa. Nós percebemos que o nosso público, então, vem de agricultura familiar muito, né? Ou ele está começando no primeiro trabalho dele, um estágio, mas ao longo do curso, quando ele chega lá no 5º período, ele já começa a destacar, ele começa a entender que aquelas técnicas são aplicáveis. E a gente fala isso muito para o aluno, né? Você começou no primeiro dia de aula, agora você já é administrador. Você só vai ser lapidado até o 8º período, mas você já é. Então, quais são as técnicas que você usa no teu dia a dia, lá no teu trabalho como estagiário, que já pode trazer um retorno para você ou para a tua empresa? Então, a gente faz esse combinado, né, com os alunos, que para ele sentir parte da organização e entender que tudo que acontece dentro de uma organização, ele vai ter uma técnica, ele vai ter uma forma de se lidar com aquilo, de resolver aqueles problemas para aquele empresário que está necessitado naquele momento. Muito bom, muito bom. Aqui o professor Jonas já deu uma aula magna pra gente, Nossa. Né? Esse foi o nosso primeiro bloco, eu volto já já. Voltamos para o nosso segundo bloco. Prof. Jonas, quero saber, né? Já fui tua coordenada dentro do curso de administração. Ele tá todo sério aqui, mas ele é cheio das piadinhas, é alto astral, é divertido, é comunicativo. Quem é o Jonas? Muito bem. Talvez eu seja tudo isso mesmo, né? Divertido, extrovertido, né? Então, realmente, a minha carreira, ela começou profissionalmente, né? Eu comecei a trabalhar com 18 anos. Eu achei que comecei a trabalhar tardiamente, né? Porque na época que eu comecei a trabalhar com 14 era possível. Mas eu comecei a trabalhar com 18 anos. Trabalhei como qualquer jovem, talvez, né? Ou a maioria dos jovens trabalha. Aqui tinha muita indústria, então fui trabalhar na indústria. Comecei a trabalhar com produção, né? Na parte produtiva. Então, o pessoal chama muito, você trabalhou no chão de fábrica? Sim, trabalhei no chão de fábrica. Aí eu trabalhei no laboratório dessa fábrica. Depois eu subi a supervisão. Há pouco tempo, acho que uns 2, 3 anos depois já estava como supervisor. Fui fazer um curso técnico na área que eu trabalhava. Aí, depois que eu me formei, eu voltei como gerente de setor. E a partir dos 24 anos, 23, 24 anos, eu sempre trabalhei na área gerencial. Então, é uma carreira assim que começou tímida, mas ela alavancou muito rápido, até por causa do estudo, né? Então, por isso que eu digo, estudar vale a pena. Sempre então, vai valer a pena, né, prof? Eu saí do ensino médio, fui fazer um pós-médio, que era um curso técnico, e depois desse pós-médio eu fiz faculdade de administração. Né? Me formei em administração, aí quando me formei em administração, eu saí desse meu velho emprego para trabalhar como gerente numa indústria, né? E fiz minha pós-graduação em engenharia da produção, e depois de um tempo, já na docência, eu fui para a área de mestrado, né? Fazendo uma mestrado em políticas públicas, em desenvolvimento regional. Mas a minha carreira profissional paralelo, né, ao ensino superior foi sempre na gerência de indústria. Olha só. Então, e como que a docência surgiu na vida? Então, a docência surgiu assim. Eu era uma pessoa que eu gostava muito de passar conhecimento. Eu dava muito treinamento dentro da indústria. Então, tinha lá minha salinha e
chamava o pessoal e dava treinamento técnico, né? E aí eu gostei disso. E aí me chamaram para eu dar aula no meu curso técnico, naquele que eu me formei. Eu fui dar aula nesse mesmo curso. Dei aula para 2 turmas nesse curso. E aí comecei a procurar uma faculdade para eu dar aula no ensino superior, né? Já estava formado em administração, já tinha pós-graduação. E a UGV, na época Uniguaçu, surgiu em União da Vitória. Então, em 2001 ela veio para União da Vitória, em 2002 ela se consolidou. Em 2003 eu entrei aqui na faculdade como professor de administração. E desde então? Desde então, faz 23 anos praticamente que eu sou docente na faculdade. E como coordenador, existia uma coordenadora que fez todo o processo do curso de administração e ela ficou até o final de 2003. Então, do final de 2003, eu assumi a coordenação do curso de administração. Jovem também? Muito jovem. E aí, fiquei até 2007. Aí, um outro professor assumiu essa posição novamente, né? E ele foi embora. Em 2010, eu retomei a coordenação e estou até hoje. Uau! Na coordenação do curso de administração. Então, minha vida... Comecei com, digamos assim, lá no início da minha carreira, bem por baixo mesmo, mas em poucos anos, devido ao estudo, né, a quantidade de estudo que a gente vai, ao longo da vida, você vai estudando, não para de estudar, eu já fui para a gerência de organizações grandes, né? E como é ser coordenador? Gerenciou fábrica, gerenciou indústria, gerencia empresa, porque a coordenação envolve muito gerenciamento, Sim. lidar com pessoas, né? Tem Sim. vários públicos dentro dessa coordenação de curso, né? São os professores, né? São os alunos e também essa governança institucional, né? Sim, a parte técnica e documental, que a gente chama, né? Burocrática. A coordenação, ela se assemelha a digamos, uma supervisão. Ela é uma supervisão. Então, nós temos um diretor, que é o nosso reitor da faculdade, nós temos uma coordenação acadêmica, que seriam nossos gerentes, e aí nós somos os supervisores. E abaixo de nós tem umas pessoas que vão operar, que são os professores, né? Que estão dentro da sala de aula, que estão envolvidos com o produto, como a gente fala em administração. Você vê que ele já colocou tudo em linha de produção tudo aqui, em linha né? de produção. E eu consegui me ver certinho. Adorei. Porque o aluno às vezes fala, eu sou cliente do professor. Não, você é um produto, porque esse produto vai valer alguma coisa no mercado. Né? Ele é um produto. Então nós manipulamos o produto para ser vendido no mercado. E vai valer dinheiro, inclusive, esse conhecimento dele. Então, dentro dessa hierarquia, o professor ele é o operador, aquele que molda esse produto. E tem que ser com qualidade, inclusive. Olha, achei interessantíssimo isso. Não tinha em nenhum momento percebido isso. E é assim. Eu via o aluno, eu na condição de professora, eu vi o aluno como meu cliente. Mas na administração, se alguém está manipulando alguma coisa, transformando alguma coisa, o produto da transformação é um produto. E quem está transformando é a operação. Se tiver uma supervisão da operação, que seria o coordenador com 6, 7 professores, então ele está fazendo uma supervisão dessa mão de obra. Então ele é um supervisor, o coordenador é um supervisor. Hoje a minha aula já vai ser diferente. Se você é meu aluno, eventualmente está me assistindo, hoje o bicho vai pegar, porque eu quero bons produtos no mercado. Sim. Então a chicotada vai ser mais forte. Eles vão ter que aguentar. Produto bom no mercado é aquele que vale... Treino duro, jogo fácil, eu falo isso. Exatamente. Muito bom. E a minha carreira profissional, além disso, a partir de 2015, eu trabalhei 10 anos como consultor empresarial. Então, aula na faculdade à noite e como consultor empresarial. Aí eu saí da indústria nesse período e atendi mais de 150 empresas aqui na União da Vitória como consultor. Muito bom. Então, o professor trabalha, não dá só aula. Isso é o que a gente mais escuta. Prof, você só dá aula ou você também trabalha? Sim, e a gente trabalha, né? Então você trabalha. Né? Também. Olha só, professor que trabalha. Isso. E no mercado de trabalho, essa consultoria, o que a gente faz com uma indústria fosse só exclusivamente para uma empresa, né? A gente faz de forma mais compacta, mais intensa para uma empresa para ela poder prosperar, né? Então a gente vai fazer todo o diagnóstico e entender como ela funciona. E hoje eu voltei para o mercado gerencial. Então agora eu sou gestor de uma incorporadora de prédios aqui na região de União da Vitória e Porto União. E
já estou trabalhando 1 ano com esse empreendimento, com essa empresa, né? E ali eu também estou gerenciando novamente. É a tua palavra, prof. É, Gerenciar. gerenciar, temos que gerenciar. Muito bom. Gente, esse foi o nosso segundo bloco e eu te espero aqui porque no terceiro bloco a gente vai falar de novidade que tá vindo por aí. Vamos dar dicas para você que é empreendedor, você que é empresário, você que tá começando um negócio. Fica comigo. Até já. Foi rapidinho, já estamos aqui no nosso terceiro bloco. Prof. Jonas, para quem está em casa, pensando em abrir um negócio, a gente está num momento aí que todo mundo quer sair do CLT, tá na moda, né? Mas eu acho importante as pessoas saberem o peso que é enfrentar um CNPJ, né? Estar à frente de um CNPJ. Então, para quem está em casa, que quer dicas de como gerir melhor o negócio e tal, o que a gente pode falar para essas pessoas? Muito bem, é uma decisão bem interessante, porque as pessoas que estão no mercado e elas têm um sonho de gerir seu próprio negócio, de ter seu próprio negócio, hoje a lei da MEI facilitou bastante isso, né, inclusive, é fácil de fazer isso, a questão é você ter uma boa análise, digamos assim, de risco. Então, quando você vai empreender alguma coisa, então o empreendedor, primeiramente, ele tem que ter uma análise de risco. Do que se trata a análise de risco? Eu tenho dinheiro suficiente para eu ter pelo menos para 3 faturamentos da minha empresa ou para 3 meses que eu possa cobrir os custos básicos da minha empresa? E essa pergunta às vezes vem acompanhada de uma decisão errônea, porque a pessoa às vezes não tem esse dinheiro, ela não tem dinheiro algum às vezes e ela quer empreender. Então ela já arranca com alguma dívida, né? Então ela sai do zero com dívidas para poder alavancar o seu negócio, e aí ela não consegue gerir isso porque os recursos são muito poucos, ela tem que sustentar a família dela, provavelmente, ou seus próprios consumos, né? E ela confunde salário com lucro, com receita da empresa, e aí 6 meses ela está mais endividada do que ela estivesse trabalhando na CLT. CLT, quer dizer, você trabalhando para alguém uma mão de obra importante. Claro que é limitado em relação a ganhos salariais, né? Cada um sabe dos seus limites, mas a empresa também tem seus limites para fazer os pagamentos em relação àquela mão de obra, né? Mas se você quer arriscar, então economize um pouco, né? Tenha um pouco mais de dinheiro guardado. Cria caixa, né? Cria uma gordura criar ali, uma né? gordura, criar um caixa. Que não vá atrapalhar a tua vida pessoal, né? Ou crie coisas paralelas. Continue trabalhando, experimente empreender aos poucos, né? Talvez com um pouco de dinheiro, e aí quando isso superar o teu CLT, o nível salarial ou de rendimento, aí sim você abandona uma. Então o Isso segredo... é um modo seguro, né, prof, Isso, de um pouco mudar, mais. de fazer transições de carreira, né? Isso. Eu acho melhor, hoje na carreira é melhor você ter uma segurança, né, uma transição, uma segurança nessa transição do que você largar alguma coisa e tentar outra. Geralmente o que acontece? As pessoas fazem isso 6 meses depois, ela não encontra um emprego na mesma posição que ela está, ela acaba ganhando menos do que ela vinha ganhando. Então, E está endividada. E está endividada, exatamente. E esse é o principal risco que tem. Então, a análise de risco é fazer um plano de negócios. Nós ensinamos isso para o nosso aluno, inclusive no 8º período, ele faz um plano de negócios. Quer dizer, o dia que ele quiser falar para uma pessoa abrir uma empresa, ou ele mesmo abrir sua própria empresa, ele está preparado para isso. Ele sabe como fazer isso, essa ferramenta. Então, tem empresa, tem Sebrae que ajuda o microempresário, inclusive, a arriscar menos. Então, ele vai chegar com o dinheiro dele, ó, eu tenho isso de dinheiro, o meu produto custa tanto, eu acho que vou vender ele pelo preço tal, eles já sabem dizer quanto que vai dar de faturamento, quanto que você precisar de dinheiro para alavancar e tudo mais. Então, comece por aí. Se é uma empresa que já está no mercado e ela não consegue alavancar mais o seu crescimento, aí ela tem que repensar várias coisas. Eu digo sempre para os meus, digamos, as pessoas que pedem consultoria para mim, que só tem 3 formas de uma empresa ganhar dinheiro. Ou com redução de custo, aumento de clientela e aumentando sua margem de lucro, que seria relacionado ao seu preço. Se fizer as 3 coisas juntas, fica rico. Mas geralmente, o custo muito alto, você não consegue clientela que você desejaria, e aí você começa a praticar preço ruim. Aí quebra. Não tem mágica. Então, às vezes, pelo menos,
reduzindo o custo, mas você fazendo um bom marketing, entendendo a relação de mercado, conhecendo sua persona, né? Quem são seus clientes. E aí você alavancar essa clientela e com o preço correto. Aí você vai conseguir sair de uma situação de problema de uma empresa. Mas tem empresas que as pessoas são muito imediatistas. Ela tem que lembrar, se ela criou um passivo com uma ingerência dessa empresa, com uma gerência ruim dessa empresa, ela tem que contar que quando ela consertar isso, esse passivo vai acompanhar por algum tempo até ela acertar, zerar, né, as contas passadas com aquilo que ela tem no preço correto. Mas se ela não acertar o preço, não acertar essas 3 coisas, ela vai aumentando o seu passivo. Vai chegar um momento que fica insustentável. E aí tem que recorrer a empréstimos bancários, né, ou às vezes se afundar numa dívida que não é necessária. Prof, uma coisa que eu acho que é importante a gente falar para quem está pensando numa transição de carreira são as habilidades pessoais. Isso. Né? Eu e o professor Jonas, a gente gosta muito de observar pessoas, Sim. né? A gente repara até no signo. A gente usa. São as nossas ferramentas de análise comportamental, talvez. Sim. E o que eu quero chegar com... Aonde eu quero chegar com essa pergunta? A gente tem um conjunto de habilidades que são mais favoráveis para a pessoa ter um sucesso dentro de uma empresa já organizada e um conjunto de habilidades para aquele que quer ser o front da empresa dele, né? Sim. Dentro da administração a gente consegue ver isso bem claramente, né? Tem. Nós temos disciplinas que falam muito sobre comportamento organizacional, né? Comportamento do gerente ou das pessoas que estão gerindo uma empresa. Mas é fácil de observar. Nós usamos uma técnica, não é muito difundida, mas é bem básica. Não é uma técnica de psicologia, nada, porque esses profissionais são extremamente capazes, né, para fazer uma análise bem comportamental, bem ampla, né? Mas a gente consegue entender que existe um tipo de pessoas ou de funcionários que é um catalisador, que é voltado para ideias e persuasão. Tem um tipo de pessoa que ela é mais controladora, que ela é uma pessoa voltada para resultados, metas e objetivos. Tem um outro tipo de pessoa que ela é a mais apoiadora, que ela trata de mais com grupo, harmonia, ela leva o grupo numa harmonia X, então ela é mais para relacionamento. E tem um tipo de indivíduo que ele é analista, que é o analítico mesmo. Então, é a pessoa que gosta de trabalhar sozinho, que não gosta de trabalhar em grupo, né? Não gosta de trabalhar em equipe. Sente e faz. E é muito concentrado. E aquele outro que é mais controlador é mais objetivo. Mas como a gente encaixar esses 4 tipos de pessoas dentro de cada função dentro da empresa? Essa é a mágica. Essa é a mágica. E às vezes eu tenho um comportamento muito analítico, se eu for empreender, como é que eu vou fazer as vendas? Se eu tenho que ter muito esforço, eu vou propor... Quer dizer, não que eu não vou aprender, lógico que vai, né? Mas entende que essa pessoa precisa de muito esforço, de muito treinamento para ela sair do nível 0 para chegar no nível X lá de comportamento de vendas ou de que são perfis totalmente diferentes, né? Exatamente. Então, às vezes, cada perfil, você descobrindo um pouco o teu perfil profissional, você entende se você consegue mais ser um bom profissional de vendas, ou de relações com pessoas, ou de ideias e criação, ou um perfil mais controlador, aquele que gosta de ter uma equipe, de mandar, de propor objetivos, sabe? Então isso faz toda a diferença quando você vai abrir uma organização ou gerenciar uma organização. É bom saber, né? Autoconhecimento para tomar uma decisão. Sim. Então, exatamente. O autoconhecimento ele é mais importante de você conhecer a tua equipe, inclusive. Que aí eu sei como eu também me comporto, para eu poder aceitar aquelas nuances de comportamentos que as pessoas se apresentam até mim, para eu poder lidar com aquele indivíduo, inclusive, né? Para eu poder motivar, incentivar, fazer ele trabalhar ou produzir como eu deveria, né? Muito bom, muito bom. Gente, o Vista Fina de hoje foi uma aula de administração para você que está em casa. Eu espero ter contribuído junto com o professor Jonas aqui para que você tenha noção do quanto o curso de administração é rico e pode trazer essas diferentes nuances, né? Esse mar de oportunidades, um oceano azul aí para ser explorado. E eu te agradeço pela tua audiência, agradeço imensamente o professor Jonas, que num dia a dia corrido pôde sentar aqui comigo e bater ter um papo tão bom, tão inteligente aí com você. Obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço. Tchau, tchau. Boa noite, até a próxima.